Meu nome é Helena Martins. Tenho 54 anos. E esta não é apenas a história de uma traição emocional. É a história do dia em que fui chamada de peso morto, por alguém que prometeu me amar na saúde e na doença. E do dia em que percebi que eu havia me abandonado muito antes dele. Meu casamento com Rogério durou exatos 29 anos, sendo que os últimos 3 foram marcados por uma transformação que ninguém me preparou para enfrentar: a menopausa. Eu achava que era só uma fase que ia passar. Mas ninguém fala do vazio que começa a crescer dentro da gente. Da solidão mesmo rodeada de pessoas. Da insônia que consome noites inteiras. Dos calores que parecem incendiar a alma. Dos esquecimentos que fazem você duvidar da própria lucidez. E o pior, da invisibilidade. Sim, invisibilidade. Eu deixei de ser vista por ele. Deixei de ser ouvida. No início, Rogério até tentava entender. Dizia que era passageiro, que eu precisava descansar, me alimentar melhor. Mas conforme os meses passaram e os sintomas se intensificaram, ele foi perdendo a paciência, e eu fui perdendo o brilho. Eu era dona de casa, sempre fui. Enquanto ele crescia na carreira, enquanto os filhos se formavam, eu cuidava de tudo: comida, roupa, contas, saúde, escola, datas importantes. Era como uma engrenagem silenciosa, funcionando para manter tudo no lugar. Mas quando comecei a falhar, quando esqueci um compromisso importante dele, quando não consegui levantar da cama por causa da exaustão, quando chorei sem motivo no meio do supermercado, ele começou a me olhar diferente. Primeiro foi a frieza, depois as indiretas, e por fim vieram as palavras que eu jamais esquecerei. Foi em uma tarde comum, depois de mais uma discussão boba. Eu estava tentando explicar que precisava de apoio, que não estava bem. Ele me olhou, respirou fundo e disse: "Você virou um peso morto, Helena. Desde que essa tal menopausa começou, você só reclama. Não faz mais nada, não serve pra mais nada. Tá me puxando pra baixo." A dor dessas palavras atravessou meu peito como uma flecha. Por um instante perdi até o ar. Eu que o amei tanto, que me dediquei de corpo e alma a essa família, estava sendo reduzida à expressão mais cruel que alguém pode usar contra uma mulher que está apenas tentando sobreviver à própria revolução interna. Naquela noite, não dormi. Sentei na varanda com uma manta nos ombros e uma xícara de chá frio nas mãos, tentando entender em que momento eu me apaguei tanto que me tornei descartável até para o homem com quem construí uma vida inteira. Chorei baixinho. Não queria que meus filhos ouvissem. Eles já tinham seus próprios problemas. Eu sempre fui aquela que segurava tudo, que não desabava. Mas naquela noite eu desabei. Na manhã seguinte, olhei no espelho e mal me reconheci. O rosto cansado, os olhos opacos, o cabelo sem cor. Eu estava ali, mas era como se só existisse pela metade. Era o reflexo de alguém que havia esquecido o próprio valor. E foi ali, naquele silêncio doloroso, que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi um rompante de coragem nem uma decisão impulsiva. Foi apenas um sussurro tímido que surgiu no fundo da minha alma dizendo: "Você ainda está viva, você ainda pode." Na época, eu não sabia o que fazer com aquele sussurro, mas ele me salvou. Foi com ele que dei o primeiro passo. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. Eu só não imaginava que anos depois, Rogério voltaria para esta mesma casa, de cabeça baixa, implorando por perdão. Mas antes disso, eu precisei me reconstruir. E essa parte da história, você vai querer ouvir. Oi, meus amores, me chamo Chris, e deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você, porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora, e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro.
acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90, por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. Foi difícil saber por onde começar. Não havia um manual para a mulher que, depois de quase 3 décadas de casamento, descobre que precisa se reinventar. Eu não tinha currículo, não tinha rede de contatos, não tinha nenhuma certeza além daquela que brotou naquela madrugada. Eu não queria mais viver apagada. O primeiro passo foi o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais simbólico. Fui até o salão do bairro e cortei o cabelo curto. Não era só uma mudança estética. Era como se eu estivesse tirando o peso do passado dos ombros. Quando me olhei no espelho com aquele novo corte, enxerguei uma mulher mais leve. Ainda, machucada sim, mas com um pequeno brilho de coragem nos olhos. O segundo passo foi voltar a estudar. Encontrei um curso gratuito de culinária oferecido pela prefeitura. Eu sabia cozinhar. Passei a vida inteira fazendo isso. Mas ali, entre panelas e novas receitas, me senti viva pela primeira vez em muito tempo. Fiz amizades com mulheres que, como eu, estavam recomeçando. Viúvas, divorciadas, aposentadas, todas em busca de alguma centelha de identidade. Uma dessas mulheres era a Teresa, uma senhora animada de 60 anos, que virou minha confidente. Ela tinha uma risada fácil e um olhar que enxergava fundo na alma da gente. Um dia, enquanto dividíamos um pão de queijo e café, ela disse: Helena, o problema da gente é que fomos ensinadas a cuidar de todo mundo, menos da gente. Quando alguém vem e diz que a gente não serve mais pra nada, a gente quase acredita. Mas olha pra você. Olha o tanto de força que tá renascendo aí dentro. Foi com o incentivo dela que comecei a vender tortas e bolos na vizinhança. O que era pra ser só um extra, virou minha pequena fonte de renda. E aos poucos, fui me sentindo mais útil. Mas dessa vez, não para os outros, para mim mesma. Nesse meio tempo, Rogério se afastou cada vez mais. Chegava tarde, não se importava mais com as refeições ou com a casa. Dormíamos em camas separadas, e o silêncio entre nós crescia como uma parede invisível. Mas eu não. Implorei. Pela primeira vez na vida, eu não me humilhei. Eu estava ocupada demais reconstruindo a mim mesma. Também procurei ajuda médica. Descobri uma ginecologista maravilhosa que me explicou, com calma e empatia, que a menopausa não era o fim de nada, era uma transição, e eu precisava me tratar com cuidado. Iniciei uma terapia hormonal leve, e com isso vieram pequenas melhoras. Menos insônia, mais disposição. Meu humor começou a voltar. Eu passei a andar com mais firmeza. Até minha pele parecia reagir ao meu renascimento. O terceiro passo foi o mais difícil. Olhar para Rogério e entender que ele não era mais meu alicerce. Não mesmo. Ele era o espelho de uma vida que já não me cabia. Eu o enfrentei, sim. Em uma noite em que ele chegou tarde, perguntei se ele ainda me amava. A resposta foi um encolher de ombros. Sem culpa, sem remorso. Apenas desinteresse. Foi nesse dia que eu decidi, em silêncio, que meu casamento havia terminado. Não precisei gritar, nem bater portas. A mulher que existia dentro de mim já havia voltado à vida, e ela não aceitava mais ser chamada de peso morto. Comecei a guardar dinheiro. Vendi algumas joias antigas que eu nunca usava. Abri uma pequena conta em meu nome, coisa que nunca tinha feito. Eu estava me preparando, mesmo sem saber exatamente para quê.
Foi então que recebi uma proposta de encomenda grande para um evento de uma escola local. Era a chance que eu precisava. Passei noites preparando os doces, com a ajuda da Teresa e de outras alunas do curso. Quando entreguei tudo, com as embalagens bem feitas e o cuidado de quem faz com amor, recebi mais que elogios. Recebi respeito. Recebi pagamento justo. E recebi o convite para começar a fornecer regularmente. Aos poucos, fui deixando de ser a mulher esquecida no canto da casa para me tornar a dona de um pequeno negócio. Ainda era tudo muito simples, mas me sustentava. Mais do que isso, me erguia. E quando nossos filhos perceberam a mudança, me olharam com surpresa. Minha filha mais velha, Camila, um dia me disse: "Mãe, você está diferente. Está bonita. Está forte. Está feliz?" Olhei para ela e respondi com sinceridade: "Estou aprendendo a ficar." Ainda me doía o desprezo de Rogério, mas doía. Menos a cada dia. Porque o que antes era ferida aberta, agora começava a cicatrizar com algo que eu nunca imaginei que reencontraria: amor próprio. E foi exatamente quando ele achou que eu não precisava mais dele, que ele começou a me notar de novo. Mas já era tarde. A história do retorno dele. Essa merece um capítulo inteiro. E eu vou te contar. Porque tem algo de profundamente satisfatório em ver aquele que te desprezou bater à sua porta, com lágrimas nos olhos e uma súplica na voz. Mas antes disso, você precisa saber como eu me tornei uma mulher que ninguém mais ousaria chamar de peso morto. Demorou, mas chegou o dia em que eu olhei no espelho e disse em voz alta: "Você está bonita." Pode parecer bobagem, mas para uma mulher que passou anos se sentindo invisível, esse gesto foi uma vitória. Não precisei de maquiagem elaborada, nem de roupas caras. Bastou o brilho novo no olhar e o sorriso tímido que começava a se acostumar a viver fora da tristeza. Meu pequeno negócio de tortas e doces foi crescendo. Boca a boca, vizinhos comentando, encomendas surgindo. Em pouco tempo, a escola onde entreguei minha primeira grande leva se tornou minha cliente fixa. Depois, vieram 2 pequenas lojas da cidade. A produção aumentou, e eu contratei Maria, uma moça doce que precisava muito trabalhar. Trabalhar com ela me dava alegria. Ela me ouvia, ria comigo e dividia histórias parecidas. Também fora chamada de inútil, por alguém que dizia amá-la. A gente se curava juntas, enquanto mexíamos as panelas e preparávamos os recheios. Nesse mesmo tempo, Rogério começou a dar sinais de desconforto com a minha evolução. Ele, que antes mal me notava, agora perguntava onde eu ia, com quem eu falava, por que eu sorria tanto. Um dia, chegou a dizer com ironia: "Está saindo demais, hein? Virou socialite agora?" Mas eu só sorri e respondi com a voz calma: "Não. Só parei de viver trancada na minha dor." Ele não entendeu. E para ser honesta, nem fez muito esforço. Nossos filhos percebiam tudo. Camila, a mais velha, começou a me visitar mais. Levava os netos, trazia livros, indicava filmes. A gente voltava a rir juntas. Meu filho do meio, Gabriel, disse um dia que estava orgulhoso: "Mãe, você é a inspiração. De verdade. Você podia ter se entregue, mas se levantou com dignidade. Eu queria ter essa força." Ouvir isso de um filho foi como receber uma medalha de honra. Porque ninguém vê o tanto de lágrimas que a gente enxuga sozinha antes de conseguir erguer a cabeça na frente dos outros. Foi nessa fase que conheci Eduardo. Professor de literatura aposentado, viúvo, um homem simples que frequentava o clube de leitura da biblioteca pública. Fui convidada para um evento sobre escritoras brasileiras e levei tortas para o café servido após as palestras. Eduardo provou uma fatia de torta de limão e disse: "Essa torta tem alma." Achei engraçado, mas fiquei lisonjeada. Nas semanas seguintes, nos esbarramos mais vezes. Começamos a conversar sobre livros, filmes antigos, receitas. Eduardo nunca forçou intimidade. Nunca me elogiou de forma invasiva, mas sempre dizia coisas que me faziam refletir. Um dia comentou: "Você
Tem olhos de quem já chorou muito, mas ainda assim decidiu ver o mundo com delicadeza. Não era cantada, era reconhecimento. E isso fez algo dentro de mim florescer. Passei a usar roupas que me agradavam, não apenas as confortáveis de sempre. Cuidei do meu cabelo com mais carinho. Pintei as unhas, não para mostrar nada a ninguém, mas porque queria me olhar e me ver viva. Cada gesto era uma forma de dizer a mim mesma: você merece cuidado. E Rogério... ele começou a sentir a diferença. Só que ao invés de mudar, reagia com irritação. Comentava que eu estava exibida, perguntava se eu tinha alguém. Mas agora eu não reagia mais com medo. Eu reagia com silêncio. Um silêncio seguro. Um silêncio de quem não deve mais nada. Foi aí que ele começou a sair mais de casa, passar finais de semana fora, voltar com cheiro de perfume que não era meu. E eu? Eu continuei crescendo. Fiz um curso de gestão de pequenos negócios. Montei uma logomarca simples, criei uma página nas redes sociais com a ajuda de minha filha e os pedidos aumentaram. Com o tempo, a vida foi me devolvendo aquilo que eu nunca deveria ter perdido: minha identidade. Quando me dei conta, não sentia mais raiva. Apenas gratidão por ter acordado de um pesadelo em que eu mesma me aprisionava. Eu havia aprendido a me amar primeiro. E isso, ninguém mais podia tirar de mim. Mas o mundo é curioso. Às vezes, quando a gente finalmente encontra paz, o passado resolve bater à porta, literalmente. E foi o que aconteceu. Uma tarde, enquanto Maria lavava os potes na cozinha e eu finalizava uma entrega no celular, ouvi a campainha. Abri a porta com naturalidade. Era Rogério, com os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado e a expressão que eu nunca tinha visto nele: arrependimento. Podemos conversar? Mas eu já era outra mulher. Eu não esperava ver Rogério ali. Por um momento, meu coração até vacilou, como se ainda procurasse nele alguma versão antiga, alguma fagulha do homem que conhecia aos 22 anos, quando eu ainda achava que o amor era o bastante. Mas, logo depois, me lembrei de tudo que vivi desde o dia em que ele me chamou de peso morto. E foi como se minha alma dissesse: não, você não vai cair de novo. Ele estava com a roupa amassada, o rosto cansado, e a arrogância de antes parecia ter evaporado. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia menor. Não de tamanho, mas de presença. O silêncio entre nós durou longos segundos. Eu mantive a porta encostada, apenas o suficiente para ele me ver. E ali, naquele vão, cabia toda a distância que se criou entre nós. Helena, Ele começou, mas a voz falhou. O que você quer, Rogério? Eu não perguntei com raiva. Não havia mais raiva. Era apenas uma pergunta sincera, vinda de alguém que tinha aprendido a colocar limites. Ele respirou fundo, apoiou a mão no batente da porta e disse: eu errei. Muito. Eu fui cego, estúpido, e não enxerguei a mulher maravilhosa que eu tinha ao meu lado. Aquilo teria me comovido anos atrás, mas agora soava como uma peça ensaiada. Meu silêncio o obrigou a continuar. Eu me envolvi com outra pessoa, sim. Achei que era o que eu queria. Mas depois que você mudou, depois que te vi crescendo, sendo admirada por tanta gente... Helena, eu percebi o quanto fui injusto com você. E agora, eu queria saber se ainda tem espaço para mim. Se podemos tentar de novo. Por um segundo, observei aquele homem tentando juntar os cacos do que ele mesmo quebrou. E me dei conta de que a nossa história já tinha terminado muito antes disso. Talvez o que doía, lá no fundo, não era a proposta dele. Era o quanto eu esperei, por tanto tempo, ouvir exatamente isso. E agora, não significava mais nada. Rogério, falei com firmeza, você não errou quando me traiu. Você errou muito antes disso. Quando deixou de me ver, quando me humilhou num momento em que eu mais precisava de apoio.
quando me fez acreditar que eu era um fardo, um peso morto. E sabe o que é mais irônico? Foi naquele dia que você me deu sem saber o empurrão que eu precisava para voltar a viver. Ele abaixou os olhos. Eu continuei. Hoje, eu sou uma mulher inteira. E você não tem mais lugar aqui. Não porque eu te odeio, mas porque me amo demais para aceitar alguém que só voltou quando percebeu o que perdeu. O silêncio dele foi como um pedido mudo de clemência. Mas não havia mais o que salvar. Eu espero que você encontre sua paz, mas ela não está aqui. Fechei a porta. Sem pressa, sem raiva, sem dor. Naquela noite, enquanto eu colocava as encomendas na mesa, Maria me olhou curiosa. Tudo bem, dona Helena? Eu respirei fundo, sorri e respondi. Tudo maravilhoso. Foi a primeira vez que falei isso em voz alta. E era verdade. Nos dias seguintes, Rogério tentou me ligar, mandou mensagens. Eu não respondi nenhuma. Pela primeira vez, entendi que amar alguém não significava abrir mão de si mesma. E mais importante, entendi que perdão não é convite para retorno. Me concentrei no meu trabalho, nos meus filhos, nos meus netos. Comecei a ser convidada para eventos da prefeitura. Recebi um prêmio de empreendedorismo feminino do bairro. A história da mulher que se reinventou na menopausa passou a inspirar outras, e isso me emocionava mais do que qualquer reconhecimento financeiro. Eduardo continuava presente, com sua doçura e palavras certeiras. Um dia, me levou para almoçar num restaurante simples, com música ao vivo. Dançamos uma música lenta. Eu, que achava que nunca mais ia dançar, sorri como uma adolescente. Você tem uma luz linda, ele disse ao me olhar nos olhos, e essa luz veio de dentro. Não deixe ninguém mais tentar apagá-la. Ele não precisava dizer mais nada. Eu sabia que ele estava ali porque via quem eu era. E não porque se arrependia do que fez, como Rogério. A vida tinha me ensinado que amor sem respeito é só apego. E que autoestima não é sobre aparência, e sim sobre reconhecer o próprio valor, mesmo quando o mundo insiste em fazer a gente duvidar. Mas minha história ainda não acaba aqui. Porque a maior virada ainda estava por vir. Um convite inesperado mudaria o rumo de tudo que eu havia construído. E me colocaria diante do maior desafio da minha nova fase. Depois do episódio com Rogério, achei que tudo entraria em equilíbrio. E entrou por um tempo. Minha rotina estava tranquila, meu pequeno negócio ia bem, e eu sentia uma leveza que há muito não experimentava. Mas a vida, essa eterna dançarina, de surpresas, tinha guardado um novo passo para mim. Tudo começou com uma ligação. Dona Helena? Aqui é Laura Teixeira, da Secretaria da Mulher. Recebemos uma indicação da sua história e gostaríamos muito de conversar com a senhora para uma matéria especial sobre mulheres que transformaram suas vidas após os 50 anos. Fiquei, em silêncio por alguns segundos. Minha história? Indicada? Laura continuou. Nós fazemos uma campanha todo mês para mostrar exemplos reais de superação e força feminina. Uma das professoras do curso de culinária falou sobre sua trajetória e, bom, a senhora virou referência para muitas mulheres aqui da comunidade. Podemos agendar uma entrevista? Meu coração disparou. Eu, que tantos anos me escondi até de mim mesma, agora era chamada para dar voz a outras mulheres? Aceitei. Com medo, claro. Com aquele frio na barriga que só os grandes momentos causam. Mas aceitei. A entrevista foi simples, feita numa sala iluminada por janelas grandes, com uma câmera discreta e uma repórter gentil. Contei minha história com honestidade. Falei da menopausa, do abandono emocional, das palavras cruéis, da dor de se sentir descartável. Mas falei, principalmente, do recomeço. Da força que brota quando a gente decide viver por si mesma. Da beleza de se reencontrar. 2 semanas depois, o vídeo foi publicado nas redes sociais da prefeitura e, para minha surpresa, viralizou. Mulheres, de todas as idades, comentaram. Algumas me agradeceram por dar voz a sentimentos que elas nunca conseguiram explicar.
Outras contaram suas próprias histórias, muitas delas parecidas com a minha. Recebi convites para participar de rodas de conversa, feiras de empreendedorismo, encontros de apoio para mulheres em transição hormonal. Foi como se, de repente, eu tivesse encontrado um novo propósito. Mas não era só isso. Um empresário da região, Otávio Ramos, entrou em contato. Ele era dono de uma rede de cafés e queria uma parceira local para fornecer produtos artesanais. Disse que havia visto meu vídeo, provado minha torta num evento e se encantado pela proposta. Dona Helena, seu trabalho é mais que sabor. Ele tem alma. Gostaria que sua marca fizesse parte dos nossos cafés. Eu quase não acreditei. Foram semanas de reuniões, ajustes, testes de receita, formalização de empresa. Com a ajuda de Camila e Gabriel, que entraram no projeto com entusiasmo, abri uma pequena cozinha industrial nos fundos de casa. Contratei 2 mulheres que também estavam recomeçando. Dei a elas o que ninguém me deu no momento em que mais precisei. Uma chance com respeito. Batizei minha marca de Doce Recomeço. A primeira entrega foi um sucesso. Os clientes elogiavam os sabores, mas principalmente a história por trás dos produtos. Eu me tornei uma espécie de símbolo local de força e transformação. E pela primeira vez em décadas, me vi ocupando um espaço fora da minha casa, fora da sombra de um marido, fora da invisibilidade. Eduardo, sempre discreto, acompanhava tudo com olhos cheios de admiração. Não se impunha, não cobrava nada, apenas se fazia presente. Um dia me entregou um envelope com uma carta escrita à mão. Nele dizia: "Você é a página mais bonita que a vida já escreveu na minha frente. E mesmo que eu nunca ocupe um capítulo seu, saiba que estarei sempre torcendo pelo desfecho mais feliz." Eu chorei. Não por tristeza, mas por emoção. Porque, enfim, eu havia entendido o que era ser amada com leveza, sem possessividade, sem anular quem eu era. No meio de tantas conquistas, algo me surpreendeu. Rogério voltou a aparecer. Dessa vez, de forma sutil. Comentava nas redes sociais, curtia minhas postagens, mandava mensagens de parabéns, mas nunca respondia, até o dia em que ele mandou a mais inesperada de todas. "Helena, posso passar aí? Quero te mostrar uma coisa." E foi exatamente essa visita que daria início ao último capítulo da nossa história. Um desfecho que nem eu teria imaginado. O dia estava ensolarado, com aquele céu límpido que parece sorrir pra gente. Eu tinha acabado de terminar uma fornada de quiches quando ouvi a campainha. Sabia quem era, mesmo antes de abrir. Rogério. Dessa vez, ele veio com uma expressão diferente. Não era só arrependimento. Era como se finalmente tivesse compreendido o que havia perdido. Não apenas uma esposa, mas uma mulher inteira que floresceu sem ele. "Posso entrar?" Pensei por um instante. Estávamos no início da tarde. Maria e as meninas tinham acabado de sair, e eu me sentia serena. Concordei com a cabeça. Fiz sinal para que ele sentasse à mesa da varanda. Servi 2 cafés. Ele não esperava a gentileza, mas também não comentou. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de começar. "Helena, eu assisti ao seu vídeo, li os comentários, vi o impacto que você teve na vida de tantas mulheres e fiquei pensando, por que eu não vi isso?" Antes, eu respirei fundo, mas não respondi. Apenas deixei que ele continuasse. "Eu fui egoísta, te tratei como um fardo, ignorei o que você estava enfrentando. E pior, fiz você duvidar de si mesma quando você mais precisava ser acolhida. Eu não tenho desculpas, e talvez nem mereça. Perdão. Mas precisava vir aqui dizer isso, olhando nos seus olhos." Por um instante, percebi sinceridade em suas palavras. Mas aquilo já não mexia comigo como antes. Não havia mais vínculo. O tempo tinha feito o que o amor falhou em fazer, me libertado. "Rogério, eu te agradeço por ter vindo. Sério. Sua presença aqui fecha um ciclo. Mas eu preciso ser honesta com você. Eu não sou mais a mulher que você deixou para trás.
Ele abaixou o olhar. Eu continuei. Na época em que você me chamou de peso morto, eu acreditei. Eu chorei. Me encolhi. Achei que meu valor tivesse acabado junto com a juventude. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, teria me amado mais cedo. Porque ninguém merece ser diminuída por estar passando por um processo natural da vida. A menopausa não me enfraqueceu. Ela me despertou. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu vi tudo isso, Helena. Vi você se transformando. E percebi que deixei o amor da minha vida escapar, disse ele, com a voz embargada. Você não deixou escapar, Rogério. Você jogou fora. E quando quis de volta, não era mais possível. Porque agora, eu sou minha própria escolha. Ele não disse mais nada. Levantou-se devagar, me olhou uma última vez e murmurou: obrigado por me ouvir. E me perdoa se puder. Assenti com delicadeza. Não precisava de palavras. O perdão para mim já tinha sido liberado no dia em que me olhei no espelho e disse: você merece mais. Ele se foi. E eu fiquei ali, com o cheiro do café misturado ao vento. Na mesma varanda onde anos atrás, me sentei em silêncio tentando entender onde me perdi. Agora eu sabia. Eu nunca estive perdida. Só estava adormecida. Nos dias seguintes, a vida seguiu ainda mais leve. A marca Doce Recomeço firmou parceria com uma terceira loja. Ganhamos destaque em um programa de TV local. E recebi o convite para contar minha história em uma palestra da Universidade Federal. Eu, que me sentia invisível, agora era ouvida por centenas de mulheres que também estavam se reconstruindo. Eduardo me acompanhava, sempre ao meu lado. Ele nunca quis ser salvador. Ele apenas estendeu a mão e caminhou comigo. Um dia, olhando para mim com carinho, disse: sabe o que eu mais admiro em você, Helena? É que você brilhou sozinha. E ainda assim, aceitou o amor como companhia, não como muleta. E ele estava certo. Eu não precisei de ninguém para me reerguer. Mas encontrei alguém que soube caminhar ao meu lado com respeito e admiração. E isso fez toda a diferença. Hoje, quando olho para trás, não sinto dor. Sinto orgulho. Orgulho de cada lágrima que não virou amargura. De cada não que me protegeu, de cada sim que dei a mim mesma, da mulher que floresceu depois do inverno mais frio da vida. Se eu pudesse dizer algo para todas as mulheres que se sentem invisíveis, eu diria: você não é um peso morto. Você é uma força adormecida, esperando ser despertada. E acredite, quando você se reencontrar, ninguém mais poderá te apagar.